Me chamo Eduardo Miranda, sou um dos cloud especialistas aqui da Binário Cloud. Eu vou trazer aqui para vocês um conteúdo muito especial sobre como criar rotinas de backups eficientes para garantir a persistência de dados da sua empresa. Sem mais delongas, o que é um backup, pessoal? O backup é nada mais nada menos que você criar uma cópia de segurança dos seus dados ali do seu ambiente de produção para um ambiente secundário. Aí, o que é uma cópia de segurança? Né? Cópia você pega esses dados desse ponto A e move para o ponto B. O dicionário Oxford tem uma definição muito interessante de segurança que vai enriquecer aqui o nosso conteúdo, que diz exatamente o seguinte. O que é segurança? Estado, qualidade ou condição de quem ou do que está livre de perigos, incertezas, assegurado de danos e riscos eventuais, situação em que nada há de temer. Aí eu convido a todos a fazer uma breve introspecção. Uma empresa sem backup, uma empresa sem proteção de dados, consegue se sentir assegurado contra danos e riscos? Consegue se sentir como se não houvesse nada a temer? Eu acredito que não, né? O que acontece? Hoje, não só hoje, ontem, anteontem, desde quando começou todo esse negócio de informática, uma empresa não ter uma cópia de segurança, isso representa um risco gigantesco para o negócio dela. Porque por mais eficiente que o seu time de TI seja, os próprios equipamentos em si, por mais que estejam sendo muito bem administrados, muito bem cuidados, eles são passíveis de apresentar algum tipo de falha, algum tipo de pane, de sofrer algum tipo de ataque cibernético. Às vezes um colaborador não necessariamente agindo de má fé pode ir lá e remover um arquivo por engano. E o que torna reversível cada uma dessas ações? Justamente o backup. Caso a sua empresa não possua um backup, ela está passível do quê? Está passível de ter perda de credibilidade, prejuízos financeiros, perda de informações estratégicas, quando se não esses três pilares. Por quê? Caso tenha algum tipo de problema com algum equipamento, por exemplo, com um servidor, com um disco, com alguma mídia de armazenamento, por exemplo, você consegue entrar em contato com o seu fornecedor, com o seu parceiro e falar, o equipamento tal deu problema, eu preciso de um novo para substituir. O fornecedor vai entrar em contato com o fabricante, vai efetuar o pedido de compra desse item e esse item vai ser entregue na sua empresa, na sua corporação. Contudo, não é possível você readquirir os seus próprios dados. Ou seja, se você não tiver um plano de ação anterior ao desastre, uma vez ocorrido o desastre, não vai ter absolutamente nada que você possa fazer. Então, por isso que é muito importante essa pauta que a gente está trazendo para vocês aqui hoje. O que acontece, pessoal? Conforme o tempo vai passando e conforme a maturidade das empresas vai aumentando, as próprias corporações tendem a o quê? A investir cada vez mais em tecnologias que resolvem problemas do dia a dia da corporação, que trazem mais agilidade, que permite que você entregue um serviço para o seu cliente com cada vez mais qualidade, com cada vez mais assertividade. Contudo, nem sempre os investimentos relacionados à continuidade do negócio são suficientes ou são equivalentes a esses investimentos em melhorias. O que acontece? Com base em que esse conteúdo foi produzido? Antes de ter o privilégio de trabalhar aqui no Grupo Binário, eu já passei por diversas empresas, algumas inclusive de tecnologia também. Uma dessas empresas, eu tive a oportunidade de presenciar exatamente esse cenário, em que, dado o crescimento exponencial do negócio, foi feito um investimento gigantesco no parque tecnológico, onde foram adquiridos novos servidores, novos ativos de rede, dentre outros equipamentos, novos softwares. Contudo, esse investimento não foi feito de forma proporcional ao que compete a proteção e backup. O que aconteceu naquele cenário? Nós tínhamos uma boa infraestrutura computacional, isso há alguns anos atrás, contudo, nós não tínhamos nenhuma estratégia, nenhuma política de backup, nenhuma política que visasse o quê? Trazer a proteção e a continuidade do negócio caso algum equipamento daquele adquirido recentemente apresentasse algum tipo de falha. Com isso, pessoal, considerando a boa e velha lei de Murphy, o que aconteceu? Um belo dia, eu e meus demais colegas de equipe chegamos para trabalhar. O nosso telefone tocou, atendemos, era uma colaboradora falando, tem alguns arquivos estranhos aqui na minha pasta, você consegue dar uma olhada, por favor? Mas sim, claro, conseguimos, estamos aqui justamente para ajudar e servir a cada um de vocês.
Quando a gente olhou a pasta, o diretório, ele estava todo criptografado, pessoal. Um ransomware havia conseguido escalar privilégios ali dentro do nosso ambiente. Com isso, ele não só foi executado em um dos servidores, mas ele acabou se replicando para todo o ambiente. E naquele momento, o meu pensamento foi, e do restante da equipe também foi, tá, e agora, o que a gente faz? A gente implementou toda essa solução, mas por uma série de fatores não foi possível montar uma estratégia de proteção. Ou melhor, até era possível criar essa estratégia, mas por falta de um planejamento, por falta de um esmero de toda a equipe como um todo, às vezes da alta gestão que não pôde naquele momento ou não quis liberar um determinado investimento, a gente não conseguiu colocar isso em prática. O que aconteceu? Essa foi a primeira vez na minha história, na minha carreira, que eu precisei virar 24 horas direto trabalhando. E, para nossa sorte, e infelizmente, contar com a sorte é uma questão muito terrível, né? Você tem ali, a probabilidade maior é que as coisas deem errado, que você não tenha êxito em contar com a mesma. O que aconteceu? Por nossa sorte, o ransomware conseguiu criptografar todos os arquivos do servidor, contudo, ele não conseguiu criptografar as cópias de sombra, que foi ali a nossa única linha de defesa contra qualquer incidente do tipo. Então, com isso, nessas 24 horas, nós subimos novos servidores, novos compartilhamentos, e com isso, a gente conseguiu restaurar e restabelecer a empresa. Contudo, pessoal, já passaram muitos anos desde este fato. Eu percebo que é muito comum no próprio mercado a gente encontrar diversos ransomwares que criptografam não só os arquivos que estão em produção, mas também como uma cópia de sombra. Ou seja, se um malware como esse, um pouco mais moderno, tivesse infectado a nossa estrutura, né, nessa empresa que eu trabalhava anteriormente, infelizmente não teríamos o que fazer. A gente teria perdido dados, informações, estratégias, perdido confiabilidade no mercado, dado o segmento da empresa, e muito provavelmente tudo isso seria irreversível ou levaria muito tempo e muito dinheiro para tentar ser revertido. Então, esse conteúdo visa justamente proteger cada um de vocês que estão nos assistindo aqui agora, em suas corporações, de passarem por esse triste episódio que eu tive a oportunidade de presenciar. Então, pessoal, nesse workshop aqui, eu vou demonstrar para vocês acerca da política de backup, a sua definição, por que uma política de backup é importante, como que você vai conseguir implementá-la de uma forma muito rápida, de uma forma muito simples e fácil. Além disso, vou falar sobre ferramentas de backup. Quais requisitos que uma ferramenta de backup bacana precisa atender? Quais são suas principais características? E qual linha de raciocínio você vai precisar seguir para definir qual a solução mais adequada para o seu negócio? E por fim, falarei sobre rotinas de backup. Quais são os tipos de backup que existem? Quais são as estratégias de backup que existem? Na realidade, vou trazer uma única estratégia que é extremamente eficiente e no final a gente vai ter uma implementação. Então, imagina que nós temos aqui basicamente dois públicos. Você que já possui uma política de backup, uma ferramenta de backup implementada e rotinas sendo executadas, esse workshop vai servir como um checklist para comparar se o que você está executando no seu dia a dia está de acordo com as boas práticas de mercado. Agora, o segundo cenário é, caso a sua empresa ainda não possua uma política, uma ferramenta, uma rotina de backup, ou talvez até tenha uma rotina, uma ferramenta, mas não tenha uma política, você vai entender na prática como você deve proceder para ter esses três pilares de uma forma muito consistente e confiável na sua estrutura. Política de backup. A política de backup, pessoal, ela vai definir os objetivos a serem atingidos com a solução de backup e com as rotinas de backup, ou seja, ela é justamente o alvo. Sem uma política de backup, nós não conseguimos extrair o máximo do que a própria solução de execução de backups consegue nos proporcionar. É como se a gente comprasse, por exemplo, uma Ferrari e colocasse na garagem, mas por não saber operá-la de forma correta, de consistente, não saber qual que é o objetivo de ter aquele veículo tão potente em nossa garagem, a gente não consegue ultrapassar de 20 km por hora. Ou seja, o investimento acaba não sendo utilizado em sua totalidade. O que é a política de backup? A política de backup, pessoal, é uma definição estratégica. Ela vai ser o Waze, vai ser o mapa, vai ser a bússola que vai direcionar toda a sua equipe. O que vocês precisam proteger, como que será protegido, quem que serão os responsáveis, dentre muitos outros pilares. A primeira coisa que vocês precisam fazer, antes de tudo, é definir uma política de backup.
Por que ela é importante? Ela visa proteger de forma contínua o seu ambiente computacional. Por quê? Infelizmente, assim como nesse triste episódio do ransomware que eu tive que enfrentar, eu não tinha a mínima ideia que naquele dia ia ter essa bomba gigantesca aguardando não só a mim, mas como toda a equipe de TI ali da empresa. Então, é muito importante que na política de backup, dentro dessa definição e estratégia, esteja contido todo esse passo a passo, como que vai ser validado, como que vai ser feito para você ter a segurança de, se amanhã eu tiver algum tipo de problema, eu sei que hoje os meus backups foram executados com sucesso, foram executados com êxito. Como construir? Perguntas importantes serão responsáveis por nortear todo o processo. Como assim, Eduardo? Perguntas que vão nortear o processo. Respondendo a todas essas perguntas, você já vai ter todas as informações necessárias para iniciar a construção da sua política de backup. Ou seja, qual que é a primeira pergunta que vocês precisam responder? Quais os dados a serem copiados? Dentro da sua empresa, às vezes você não possui apenas um ambiente de produção, você pode possuir também um ambiente de desenvolvimento. É realmente necessário fazer um backup do ambiente de desenvolvimento ou não? Se você perder aquilo que está sendo desenvolvido, é relativamente fácil recriar aquilo do zero, então não vale a pena investir em uma solução de backup. Tem o seu ambiente de produção. Dentro do seu ambiente de produção, como que você vai fazer para escolher quais arquivos que serão protegidos, né? Quais dados? Antes disso, pessoal, eu faço aqui uma analogia. Qual é a diferença entre dado, informação e conhecimento? Imagina uma pirâmide separada em 3 níveis. O nível mais alto dessa pirâmide é justamente o conhecimento. Abaixo do conhecimento, como base do conhecimento, nós temos o quê? Nós temos as informações. Como base das informações, nós possuímos o dado em si. Ou seja, você vai se perguntar, dentro do meu ambiente computacional, onde que estão contidos todo o conhecimento importante da empresa, todo o conhecimento que eu não posso perder em hipótese alguma, todo o conhecimento que, se perdido, vai causar um dano gigantesco para a minha corporação. O que é o conhecimento, pessoal? O conhecimento é um conjunto de informações. Esse conjunto de informações caracterizam o conhecimento em si. Como que é constituída a informação? A informação ela é constituída por dados, ou seja, você põe um conjunto de dados, esse conjunto de dados forma uma informação, um conjunto de informações se resume no quê? No conhecimento estratégico, operacional da sua empresa. A ferramenta de backup, ela atua exatamente nesse degrau, nesse nível mais baixo da pirâmide, que é pegando exatamente os dados. Por quê? Um conhecimento com informações faltantes é um conhecimento incompleto. Ou seja, ele não vai ser suficiente para atingir o seu objetivo como conhecimento. Uma informação com dados faltantes é uma informação incompleta. Ou seja, a gente acaba observando o efeito em cadeia. Se você perde alguma quantidade de dados, você possui informações inconsistentes. Informações inconsistentes não podem ser tomadas por parâmetro para um conhecimento sólido, um conhecimento que pode ser utilizado e aplicado no dia a dia da sua empresa. Ou seja, respondi essa pergunta. Eu sei qual que é o conhecimento da minha empresa, quais são as informações, logo eu entendo exatamente quais dados que eu preciso proteger para que toda essa cadeia, para que todo esse ecossistema não seja prejudicado. Uma vez definido o que eu vou proteger, o que eu vou copiar, a gente precisa verificar qual será o RPO e o RTO. Isso é na própria política de backup que a gente define. O que é isso? Vocês devem estar perguntando. O RPO, pessoal, ele é o Recovery Point Objective. De forma muito resumida e de forma muito clara, para não ficar dúvidas acerca desse assunto em específico, na política de backup, no tópico RPO, você vai sentar com seu time estratégico, com seu C-Level, com seus diretores, com seus gestores, e vai conversar. Nós sabemos que, apesar da alta eficiência do nosso time de TI, apesar do alto investimento em tecnologia, nós sabemos que a infraestrutura e as pessoas tendem a ser falhas. Caso ocorra algum problema, caso a gente sofra algum tipo de ataque, caso nossos arquivos venham a ser criptografados, quanto tempo de informação a gente pode perder? Por que é importante definir isso? O RPO vai definir exatamente quanto tempo de informações que podem ser perdidas, ou seja, o intervalo entre o ponto de restauração A e o B, qual vai ser o intervalo de tempo de execução?
Isso é importante porque, dependendo da quantidade de informações, por exemplo, se sua empresa possui uma massa de dados muito grande, o RPO vai definir em quais tecnologias você vai precisar investir para que no tempo hábil, no tempo estipulado, você consiga executar essa janela, essa rotina de backup de forma recorrente. Por exemplo, se você tem uma aplicação, um serviço de banco de dados, e você tem um RPO de 30 minutos, de no máximo 30 minutos, nós sabemos que a ferramenta, a solução de backup precisa criar uma cópia de segurança desse ambiente a cada 30 minutos. Ou seja, todo o seu hardware, todo o seu software, toda a arquitetura desse ambiente precisa ser favorável a quantidade de dados geradas nesse intervalo de 30 minutos, ela precisa ser totalmente copiada para o ambiente de backup e salva. Não pode extrapolar essa janela. Já o RTO, pessoal, ele é o Recovery Time Objective. O que isso significa? Uma vez você já entende quanto de dados que você pode perder, quanto tempo que você pode ficar parado? Ou seja, se ocorrer algum problema, se um servidor queimar, se toda a sua história de apresentar algum tipo de problema, se aquele dado for perdido, independente do motivo, por quanto tempo a sua operação pode ficar parada? Por quanto tempo? Por exemplo, eu tenho um RPO de 30 minutos. A cada 30 minutos eu tenho uma cópia de segurança. O meu RTO é de 30 minutos também. Ou seja, ocorreu algum problema, ocorreu a indisponibilidade do sistema, o seu time de TI já tem em mente que em até 30 minutos a sua aplicação, o seu ERP, o seu front-end de vendas já precisa estar de pé, já precisa estar devidamente operacional. Ou seja, com RPO e RTO, nós sabemos exatamente o que a gente vai precisar investir. A gente vai precisar investir em uma rede de alta capacidade, nós vamos precisar investir em armazenamento SSD, em armazenamento NVMe, dentre outras questões, dentre outros fatores. O RPO define quanto de dados que eu posso perder e o RTO quanto tempo que pode ficar parada a sua operação. Retornando aqui ao slide, eu já sei os dados que precisam ser copiados, eu já tenho muito mapeado e escrito qual que é o RPO e o RTO da minha operação. Agora, tendo ciência desses dois pilares, eu vou definir que tipo de backup que vai ser efetuado. Eu preciso fazer um backup de todo o meu servidor? Eu preciso fazer um backup apenas da minha aplicação? Eu preciso fazer um backup apenas do meu banco de dados? Essa é uma outra informação muito relevante que precisa estar contida na política de backup. Feito isso, quais ferramentas que serão utilizadas? Ou seja, quais ferramentas são adequadas para a execução desse tipo de backup, ou tipos de backup, né? Você pode ter um tipo de backup para cada servidor de aplicação, por exemplo. Quais ferramentas que são adequadas para a execução desses tipos de backups que eu defini? Feito isso, quais serão as métricas de avaliação do processo? Ou seja, como que eu vou ter certeza, como que eu vou ter a segurança que todos aqueles dados que estão sendo salvos e processados pelo backup, eles estão consistentes, eles estão aptos para serem restaurados no caso de alguma catástrofe ou necessidade. Feito isso, eu preciso definir quais serão os funcionários envolvidos no processo. Por quê? Quando acontecer a catástrofe, vocês precisam saber para quem ligar. Vocês precisam saber para quem cobrar. Se você é do time de desenvolvimento, se você é do time de banco de dados, com quem que eu valido? Para quem que eu solicito um teste de restauração desse ambiente para verificar a consistência? E é justamente sabendo quais são os responsáveis que eu acabo encontrando essas pessoas que são responsáveis por isso. Então, de forma resumida, a política de backup precisa constar o quê? Quais dados que precisam ser protegidos, quanto de informação que você pode perder e por quanto tempo que a sua operação pode ficar fora, que tipo de backup que vai ser efetuado para atender aos requisitos anteriores, quais ferramentas que serão utilizadas para a execução do backup, como que será feita a validação, ou seja, quais serão as métricas de validação sobre o backup efetuado, e quais são os responsáveis pela execução e manutenção deste ciclo. Ferramenta de backup. A ferramenta de backup ela vai ser a responsável pela automação, coleta, armazenamento e restauração dos dados. Ou seja, ela que vai ser os músculos, vamos dizer assim, que vai até o seu servidor de aplicação, que vai pegar a informação, vai trazer para dentro de si só e vai deixar guardado para uma eventual necessidade. O que você deve proceder para escolher uma boa ferramenta de backup?
Devemos observar se o seu conjunto de características estão alinhados com as necessidades do seu negócio. Qual que é a necessidade do seu negócio? Todos aqueles pilares, todas aquelas questões que foram pontuadas na política de backup. Quais são essas características, Eduardo, que eu preciso pontuar, que eu preciso saber se é aderente? Verificar se a solução de backup possui como característica uma integração com o seu ambiente. Ou seja, muitos clientes, além do ambiente em cloud, também possuem algum ambiente bare metal para executar alguma aplicação que ele julga importante, que é necessário que esteja próximo dele. Essa aplicação, normalmente, é executada em cima de um hypervisor, de um virtualizador, seja um KVM, para quem curte aí o mundo open source como a gente, seja um Hyper-V da Microsoft, seja um VMware, ESXi, dentre qualquer outro. Algumas soluções de backup possuem integração direta com esses hypervisors, ou seja, com essas soluções de virtualização. Com isso, você consegue efetuar um backup a nível de máquina virtual, ou seja, a ferramenta de backup que se comunica com o seu hypervisor, ela conecta diretamente, por exemplo, no seu bloco de storage. Dentro da sua storage, ela coleta ali todos os blocos referentes à sua máquina virtual e salva dentro de si, para ser restaurado posteriormente. Uma outra característica importante a ser analisada é a questão de granularidade. Eu consigo efetuar um backup granular, ou todas as vezes que eu vou executar um backup, eu preciso criar uma cópia de todos os arquivos novamente. Esse é um ponto importante. Uma vez feito esse backup, quando eu precisar restaurar, eu vou precisar montar esse arquivo de backup inteiro em algum outro servidor, ou a ferramenta de backup permite que eu abra esse arquivo e copie e restaure de forma granular, ou seja, apenas aquela transação do meu SQL, apenas aquele arquivo que foi apagado, apenas aquele objeto do Active Directory, ou não, eu preciso restaurar tudo de uma vez. A solução de backup possui suporte para criar uma imagem completa do sistema operacional. Dependendo do cenário da sua empresa, da sua corporação, fazer o backup apenas dos arquivos pode não se mostrar eficiente. Dependendo do caso, você precisa ter um backup, ou seja, uma imagem completa do sistema operacional. Por quê? Às vezes o seu software, a sua aplicação, o seu ERP, por exemplo, durante o processo de instalação, ele precisou registrar uma grande quantidade de DLLs ali dentro do sistema operacional, né? Tratando-se do Windows, por exemplo. Se você tiver um backup apenas dos dados da aplicação, todas essas DLLs que foram registradas anteriormente, você vai precisar executar algum tipo de setup, algum processo de instalação. Para quê? Para que essa aplicação esteja funcional novamente. Isso acaba impactando justamente no RTO. Você possui o dado, porém restaurar esse dado não é tão rápido, não é tão simples. Então, dependendo do seu negócio, você ter uma solução que suporta criar uma imagem completa do sistema operacional pode ser estratégico. Por quê? No caso de problemas, você consegue restaurar a máquina inteira para um estado anterior ao do problema, não só os arquivos. Uma outra ferramenta interessante, uma outra característica muito interessante para ser verificada na solução de backup é a questão de criptografia. Por quê? Além do backup local, ou às vezes você nem possui, não precisa de um backup local, você possui um backup apenas em nuvem. Você quer ter a segurança que o seu provedor de computação em nuvem só vai possuir acesso a esses arquivos, a essa documentação, a esses dados do backup mediante a sua autorização. Você consegue o quê? Através da sua ferramenta de backup, criptografar esse arquivo antes de enviá-lo para a nuvem. Ou seja, por mais que os seus arquivos ali, por mais que a vida da sua empresa, né, a alma da sua empresa, esteja armazenada em um provedor com uma empresa parceira terceira, essa empresa terceira ela não vai possuir acesso a esses arquivos, salvo se você compartilhar essa chave criptográfica com ela. Então, dependendo do seu negócio, é muito interessante ter esse recurso de criptografia na ferramenta de backup. Uma outra questão que pode ser importante é a questão de compressão de dados. Ou seja, o seu servidor, por exemplo, possui 10 terabytes de tamanho. A grande maioria, pessoal, das ferramentas de backup possuem tecnologias de compressão de tal forma que esse servidor que possui 10 teras de armazenamento, uma vez comprimido, pode passar a ter 9, 8, às vezes até 7 teras de tamanho. Ou às vezes até menos, já vi acontecendo. Isso depende muito do tipo de aplicação que é executada na sua empresa. Com isso, você acaba conseguindo economizar na contratação de espaço para armazenamento dos backups.
Uma outra característica muito interessante é a questão da automação. Para o meu negócio, é importante que eu tenha uma ferramenta que atua como um robô, por exemplo, que, uma vez configurada para efetuar o backup, ela possui autonomia, ela possui a performance necessária para, de forma totalmente autônoma, e até o meu ambiente de produção, acessar os meus dados, copiar para dentro de si mesmo, verificar a questão da integridade, se está tudo realmente íntegro, e me enviar um relatório quando ao término desse processo. Dependendo do seu ambiente, dependendo da sua arquitetura computacional, uma ferramenta de backup que possui isso de forma nativa pode ser uma questão consideravelmente estratégica para o seu negócio. Além disso, uma outra característica que nos tempos atuais é praticamente indispensável em qualquer solução de backup é a questão da replicação. Por quê? Daqui a pouco eu vou falar sobre estratégia de backup eficiente. E vocês vão perceber que dentro de uma estratégia de backup eficiente, está contemplado também não só você possuir cópias locais desse arquivo, mas você ter pelo menos uma réplica fora do seu site, ou seja, fora da sua empresa. Então, uma ferramenta de backup que suporta de forma nativa não só efetuar backups locais, mas como replicar esse backup para um site remoto, pode ser a diferença entre uma restauração efetuada com êxito em caso de desastre ou não. Algumas ferramentas de backup possuem também, pessoal, como o próximo tópico que eu vou trazer aqui para vocês, questão de plugins. O que é um plugin de uma ferramenta de backup? Algumas ferramentas de backup, além de efetuar as cópias de segurança do sistema operacional, dos arquivos que estão salvos dentro do sistema operacional, alguns plugins suportam fazer o backup a nível de aplicação, ou seja, algumas ferramentas de backup, elas entendem o que é o SQL Server, o que é o Oracle Server, ela entende também o que é um Active Directory, o que é um SharePoint, o que é um Office 365, o que é um MySQL, o que é uma aplicação web. O que você ganha utilizando o plugin da ferramenta de backup? Você tende a conseguir fazer tanto o backup quanto o restore extremamente granular. Por exemplo, algumas ferramentas de backup você consegue fazer uma restore a nível de transação do banco de dados. Então, no caso de uma catástrofe, você não precisa apagar o banco de produção e no backup restaurar a base de dados inteira, de forma alguma. Nesse próprio banco de produção que está com informações faltantes, você simplesmente vai na solução de backup, através desse plugin do SQL, por exemplo, e fala, eu quero restaurar apenas essa transação, apenas esse conjunto de transações, ou até mesmo, eu quero restaurar exatamente este minuto. Quanto que estava a base de dados nesse minuto? Eu quero que você torne essa base em produção exatamente idêntico a esse estado que eu solicitei esse restore. Aí, qual é o requisito que deve atender, pessoal? Como eu já comentei anteriormente, a ferramenta de backup ela precisa possuir aderência à política de backup. Vocês entendem a questão da linha do tempo? Entender o que você vai proteger, como que vai ser protegido. Feito isso, vocês vão escolher uma ferramenta que é adequada para essa política de backup. Se a sua ferramenta, por exemplo, se a sua empresa precisa de integração, granularidade e compressão, uma ferramenta de mercado de backup que atende a esses 3 pilares já é suficiente. Você não necessariamente precisa adquirir uma ferramenta que engloba todas essas características. E a inversa também é verdadeira. Às vezes, dentro do seu parque computacional, você possui uma grande diferença entre aplicações. Então, realmente, ao mesmo tempo que é interessante ter integração, tem que ter replicação, tem que ter automação, tem que ter criptografia. Então, nesse caso, você investir em uma solução de backup que englobe todos esses pilares vai ser um requisito técnico necessário para que a sua política de backup seja atendida. Rotinas de backup. É aqui nas rotinas de backup, pessoal, que nós vamos programar a coleta dos dados. Qual que é o intuito da rotina de backup? A rotina de backup é algo que vai ser executado todos os dias, de forma rotineira. Por quê? Eu executo isso todos os dias de forma automatizada, por quê? Se vier ocorrer qualquer tipo de problema amanhã, a minha rotina de backup executada hoje de forma autônoma garante que eu tenho arquivos consistentes, arquivos confiáveis de uma data anterior ao desastre. E o ponto é exatamente esse. Essa questão da recorrência visa o quê? Você tem uma versão atualizada dos dados em caso de desastre. Dentro de rotina de backup, nós temos 3 principais pilares que nós precisamos observar. O primeiro deles é, que tipo de backup que eu vou efetuar? Eu vou efetuar um backup completo, um backup full? O que é um backup completo? O que é um backup full?
Um backup completo, um backup full, é justamente um backup que contempla todos os dados do seu servidor na sua aplicação. Ou seja, todas as vezes que nós executamos o backup de um servidor pela primeira vez, um backup completo dele é efetuado. Aí, com base neste backup completo, nós possuímos outros tipos de backup que, com isso, você vai conseguir economizar bastante tempo e largura de banda e armazenamento. Por exemplo, nós temos o backup incremental. O backup incremental, ele é realmente... O que ele faz na prática? Eu tenho um backup full. O backup incremental, ele vai copiar apenas os arquivos que não existiam entre o último backup executado e ele. Se logo após um backup incremental, nessa questão da rotina de backup, no dia seguinte eu executo um backup incremental novamente, eu tenho um backup full, um backup incremental. Esse terceiro backup vai ser mais um incremento, ou seja, eu tenho um backup full e 2 incrementos. Quando precisar restaurar esse arquivo, a ferramenta de backup vai fazer uma junção de todos esses incrementos e do arquivo do backup full, e com isso você vai conseguir ter acesso a uma linha do tempo que possui ali todos os backups que foram efetuados. Além do backup incremental, pessoal, nós temos o backup diferencial. Como que o backup diferencial funciona? Ele copia todos os dados sempre em relação ao último backup full. Ou seja, eu fiz um backup full, executei um backup incremental, nesse backup incremental eu vou possuir o quê? Eu vou possuir os dados desse backup full, mais os dados desse backup incremental. No dia seguinte, eu executo um novo backup incremental, ele não toma por parâmetro um outro backup diferencial, perdão, pessoal. Eu tenho um outro backup diferencial, ele não toma por parâmetro o último backup diferencial efetuado, ele sempre toma por parâmetro o backup full. Ou seja, o primeiro backup diferencial vai possuir o quê? A diferença dos dados entre o backup full executado anteriormente e ele. O segundo backup executado no dia posterior não vai possuir só a diferença entre o último backup diferencial e o que está sendo executado hoje. Ele vai possuir toda a diferença de dados em relação ao último backup full. E assim, de forma sucessiva. Um outro tipo de backup que eu tenho visto em algumas soluções de backups, eu particularmente acho muito interessante, é o backup full sintético. Como que funciona o backup full sintético? Por questões de performance, de confiabilidade dos dados, é interessante você ter um backup full sendo executado com uma certa rotina, né? Executado automaticamente de tempos em tempos. Por quê? Quanto maior a distância entre o backup full e os incrementos, por exemplo, maior a probabilidade no momento dessa junção de dados, esse arquivo ser corrompido e você não conseguir restaurar. Então, um prazo interessante para você ter um backup full sendo executado é pelo menos uma vez por semana. E se essa política, essa lógica, ela acaba abrangindo aí a maioria das empresas e a maioria dos negócios. Em alguns casos pontuais, você precisa executar esse backup full, por exemplo, uma vez por dia, em um ambiente extremamente crítico. Como que funciona o backup full sintético? Você tem um backup full e diversos backups incrementais. Quando chegar na data de efetuar o backup full novamente, ao invés da ferramenta de backup e até o seu servidor, até a sua aplicação, até o seu ambiente de produção e copiar todos os dados novamente, o que ele faz? A ferramenta de backup cria apenas mais um backup incremental, que é o backup incremental feito no dia da criação do backup full, e a própria ferramenta de backup mescla todos os backups incrementais da semana com esse último backup full executado. Ou seja, a partir dali, o backup full vai ser esse backup full sintético. Por que sintético? Ele não é realmente uma cópia do seu ambiente na íntegra. Na verdade, o seu ambiente foi copiado uma única vez. No decorrer da semana, a ferramenta de backup foi copiando pedacinhos, né? Foi copiando tudo que tinha de diferente em relação a esse primeiro backup executado. E com isso ela gera, com a soma de todos esses dados, ela gera um backup full. Com isso, o que você ganha? Você acaba economizando recursos, né, da sua rede, throughput, você acaba onerando de forma mínima o seu servidor, porque é muito mais simples e rápido você copiar apenas uma parte pequena e juntar com um todo do que gerar esse arquivo como um todo de uma única vez. Um outro backup interessante que algumas ferramentas possuem é o incremental reverso. Como que funciona isso do backup incremental reverso? Quando você faz um backup incremental, o que acontece na prática? Como eu já expliquei aqui anteriormente, eu vou retomar o assunto. Você tem um backup full e diversos incrementos. Quando você precisa efetuar um restore, antes da ferramenta de backup disponibilizar para você todos os arquivos que estão protegidos, que estão dentro do backup, ela tem um overhead, ela tem um intervalo de tempo entre você solicitar esse arquivo
ela vai juntar esses backups incrementais com esse backup full e vai abrir o arquivo para você. Com isso acaba impactando o quê? No RTO, vai acabar demorando mais para você conseguir restaurar esses arquivos. Por quê? Primeiro a solução de backup vai juntar esses arquivos e depois vai disponibilizar para você. Visando resolver essa questão de tempo, algumas ferramentas de backup possuem backup incremental reverso. O que é isso? Sempre que a ferramenta de backup executa um backup incremental, ela já faz essa concatenização de dados de forma automatizada. Ou seja, na hora que ela termina o backup incremental, ela meio que já cria um backup full sintético. Com isso, na hora que você precisar restaurar o dado, você não vai ter que esperar a ferramenta de backup copiar esses... Copiar não vai precisar esperar a ferramenta de backup unir essas informações novamente. Na verdade, essa informação já vai estar pronta simplesmente para você ir lá e restaurar. Com isso, o seu RTO acaba diminuindo consideravelmente. Então, maravilha. Já defini qual tipo de backup que vai ser adequado a ser executado aqui na minha rotina de backup. Por mais uma vez, eu preciso retornar ao assunto do RPO e do RTO. Por quê? Como eu citei agora no exemplo, o tipo de backup efetuado, ele impacta diretamente no RPO e no RTO. Ou seja, se todas as vezes você precisar executar, por exemplo, um backup completo, ele acaba demorando um pouco mais para ser executado. Então, com isso, efetuar o backup completo todas as vezes pode ser inviável, uma vez que isso vai acabar estourando a janela definida no RPO. Por quê? Para fazer um backup full, às vezes você precisa de, sei lá, de 2, 3, 4, 5 horas. Porém, para executar, por exemplo, um backup incremental, você pode executar isso, por exemplo, a cada 30 minutos. Então, na hora que você estiver criando a sua rotina de backup, você precisa observar que estratégia que você vai utilizar de tal forma que o seu RPO seja o mínimo possível. E o RTO é exatamente a mesma forma. Que estratégia de backup eu vou executar para que eu tenha o menor tempo disponível, o melhor tempo de disponibilidade, caso eu precise restaurar esses arquivos. Então, maravilha, já sei na minha rotina de backup, já conheço os tipos de backup, eu já verifiquei qual que é o mais adequado para o meu RPO e para o meu RTO. O que eu faço para implementar isso? O processo, pessoal, varia de acordo com a solução de backup escolhida. A fim didático, eu vou utilizar uma determinada ferramenta que eu já estou habituado a utilizá-la. Porém, não necessariamente tudo isso que eu estou ensinando e passando aqui para vocês funciona apenas com essa ferramenta. Tanto que a ideia vai ser bem macro. E o processo que eu vou fazer aqui agora é exatamente o mesmo, com umas pequenas divergências, independente da solução de backup adotada. Rotina de backup. Agora a gente entra num ponto muito importante, em que eu vou falar exatamente de qual que é a estratégia de backup que nós gostamos de utilizar e que é a mais recomendada aí pelos principais fabricantes do mercado. É a regra 3-2-1. O que consiste essa regra? Consiste em você ter pelo menos 3 cópias dos seus dados. Essas 3 cópias precisam ser armazenadas em pelo menos 2 mídias físicas diferentes. E além de armazenar esses dados nessas 2 mídias físicas diferentes, eu preciso ter pelo menos uma cópia do meu backup e um off-site, ou seja, fora do meu site. De tal forma que, se ocorrer algum tipo, por exemplo, de incêndio, se ocorrer alguma inundação, e essas 2 mídias físicas forem perdidas, eu tenho a tranquilidade de saber que todas as informações da minha empresa estão salvos. Por exemplo, no caso do nosso data center binário cloud, a gente enviou um ambiente, um data center certificado, que segue as melhores práticas. Então, com isso, a probabilidade de você ter uma perda de dados seguindo essa estratégia acaba sendo praticamente zero. Porque são muitos pilares que precisam dar errado para que você não tenha de onde restaurar essas informações e dar continuidade ao seu negócio. E é exatamente isso que essa animação, que esse GIF demonstra aqui para cada um de vocês. E é exatamente essa estratégia que nós vamos implementar agora na prática. Sem mais delongas, vamos para a mão na massa. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora? Eu vou demonstrar como que a gente cria uma rotina de backup, visando essas boas práticas que eu acabei de pontuar para vocês. Vou demonstrar como restaurar uma cópia de segurança, ou seja, a gente vai acessar um determinado servidor, vai remover um arquivo, vai retornar na solução de backup e vai pedir para ele restaurar. Vamos ver se isso vai dar certo aqui na prática e ao vivo. Um ponto muito importante, pessoal, é exatamente esse que eu vou pontuar agora. A fim didático, a ferramenta de backup que eu vou utilizar aqui hoje é o Vim Backup Invertication.
Um ponto muito importante ela é uma ferramenta de backup boa? Sim. Ou melhor, depende. Às vezes, para o seu negócio, ela pode não te atender, ou ela pode ser um sapato muito maior que o seu pé. Então, a ideia do nosso bate-papo aqui hoje é uma questão bem white label e bem conceitual, de tal forma que, independente de você utilizar o Vim no seu ambiente ou não, você vai conseguir efetuar um backup eficiente e confiável. Beleza? Vamos para a prática? Uma vez acessada a ferramenta de backup, essa aqui é a tela inicial do Vim, por exemplo, mas aqui poderia muito bem ser executada a tela do Bacula, a tela do Acronis, a tela do próprio Windows Server Backup, por exemplo. Vou criar um novo job de backup, no caso de um computador Windows. Feito isso, eu vou clicar aqui em Next. Vou definir aqui um nome para a minha rotina de backup, que vai ser backup servidores binário week. Vou clicar aqui em Next. Vou falar quais são os computadores, quais são os servidores que eu quero proteger. Inclusive, estrategicamente, eu já deixei alguns nomes aqui. Feito isso, eu escolho qual credencial que eu vou autenticar. Estrategicamente, eu vou tentar fazer o backup de 2 servidores nessa mesma rotina de backup de forma simultânea. Então, adicionei aqui o servidor AD2 e o servidor FS2. Clicar aqui em Next. Aí, uma das coisas que foi definido ali na política de backup. O que vai ser o modo de backup executado? Eu vou fazer um backup do servidor inteiro? Vou fazer um backup apenas de um volume? Ou vou fazer um backup apenas de alguns arquivos? Então, durante o processo da criação de sua rotina de backup, você vai precisar pontuar isso. E isso aqui precisa o quê? Estar alinhado com a sua política de backup. Escolhi o modo de backup, nesse caso, vou fazer o backup dos servidores de forma inteira, eu preciso falar aonde que isso vai ser armazenado. Nesse caso em específico, esse backup repositório 1, ele é um repositório de backup local que faz parte aqui do nosso próprio servidor de backup. Todos esses discos, pessoal, por estarem armazenados em cloud, possuem toda uma questão de replicação dos dados. Ou seja, se 1 ou 2 discos, por exemplo, apresentar algum tipo de problema, logo eu não irei perder os dados que estão armazenados ali dentro. Com isso, a gente atende aquele requisito da regra 321, em que pelo menos em que a cópia dos meus dados vai estar armazenada em pelo menos 2 cópias ali, ou melhor, vai estar armazenado em 2 mídias físicas de algum servidor, de algum lugar que eu vou pontuar. Um outro ponto que a gente consegue atender dessa regra 321 é essa retention policy, essa política de retenção. Além de armazenar esse dado em um hardware que possui alta disponibilidade, eu vou ter pelo menos 7 cópias, ou melhor, 7 dias ou 7 restore points desse backup. Por quê? Se o backup de ontem estiver corrompido, eu tenho o backup do dia anterior. Se o backup do dia anterior tiver algum tipo de problema, eu tenho o backup da data passada. E assim de forma recursiva. Ou seja, eu basicamente tenho 7 pontos de restauração para tentar garantir a continuidade do meu negócio. Então, maravilha. Escolhi um repositório de discos físicos ali, que possuem alta disponibilidade. Criei pelo menos 3 cópias de segurança, ou melhor, solicitei que a ferramenta de backup mantenha guardada pelo menos as últimas 3 cópias de segurança do backup. Vou aqui em Next. Uma outra particularidade dessa ferramenta de backup que eu estou utilizando é aquela questão que eu comentei do Application Aware Processing. É exatamente aqui, pessoal, que a ferramenta de backup entende o seu serviço de banco de dados, o seu Active Directory, o seu SharePoint. E com isso, além de fazer o backup de todo o servidor e arquivos, ele consegue efetuar um backup nível de aplicação. Ou seja, na hora que efetuar o restore, não necessariamente é preciso restaurar a máquina inteira. Caso a sua ferramenta de backup possibilite isso, você consegue restaurar apenas objetos, apenas arquivos referentes à sua aplicação. Isso é muito interessante. Por último, tem aqui a questão da recorrência. É aqui nessa tela que nós configuramos de quanto em quanto tempo que esse backup vai ser efetuado, de forma automática. Por padrão, a solução de backup está sugerindo para a gente efetuar o backup todos os dias às 10 horas da noite. Além disso, eu consigo efetuar o backup mensalmente, ou seja, no 4º sábado do mês, às 10 horas da noite, ele vai executar um backup.
Periodicamente, eu consigo fazer o backup a cada um determinado intervalo de horas, um determinado intervalo de minutos. Eu quero que esse backup seja efetuado a cada 20 minutos, porque o meu RTO foi de 20 minutos, então eu não posso perder mais que isso de informação. Então, é exatamente aqui nessa tela que eu pontuo isso. Por padrão, eu vou deixar aqui para que o backup seja executado todos os dias às 10 horas da noite. E aqui também a ferramenta de backup vai perguntar para vocês se tiver algum tipo de problema, por quantas vezes ele vai tentar efetuar o backup novamente e qual que é o intervalo de tempo entre cada uma dessas tentativas. Feito isso, eu vou clicar aqui em Apply. A ferramenta vai trazer um resumo para vocês de tudo que vai ser feito neste job de backup. Sendo tudo certinho de acordo, eu vou clicar aqui em Finish. Maravilha. Já criei a minha política de backup, ou seja, a nossa ferramenta de backup que já foi verificada, por exemplo, para este exemplo, em que ela é aderente a todos os requisitos da minha política e a minha estratégia 3-2-1. Então, maravilha, eu já tenho um job que vai criar diversas cópias. Beleza. Eu vou criar, por exemplo, eu já tenho um job de backup que já vai criar diversas cópias dos meus arquivos importantes, salvas em mídias físicas distintas. Como que eu faço para configurar para que esses arquivos sejam replicados para um site externo? No caso dessa solução que eu estou utilizando, por exemplo, a gente vem aqui em Backup Copy, nesse caso, Windows Computer Backup. Vou criar aqui um nome para o meu job de replicação, vai ser o Backup Copy Job binário Week. Eu consigo configurar nessa ferramenta para fazer o backup tanto de forma imediata, ou seja, assim que surgir um novo ponto de restauração no meu ambiente local, eu já vou enviar para a nuvem, ou de forma periódica, tipo, copia apenas uma vez por dia. Objetos, eu preciso falar para a solução de backup quais backups que ele fez localmente que vai ser replicado para a nuvem. Como que eu faço isso? Eu clico aqui em ADD. Nesse caso, eu quero fazer uma réplica com base nos jobs de backup. Ou seja, eu quero que todo o backup gerado por esse job que eu acabei de criar aqui com vocês, backup servidores binário week, seja replicado para a nuvem. Então, eu escolho aqui o job de backup. Nesse caso em específico, se eu tivesse algum servidor de banco de dados aqui, eu consigo incluir os logs de transações do banco. Então, é exatamente isso que garante que mesmo através do backup replicado para a nuvem, eu tenho um restore granular do meu serviço de banco de dados. Não é o caso, então não vou marcar. Aqui em Target, eu vou falar para ele aonde que eu vou criar essa cópia. Eu poderia, por exemplo, criar uma cópia desses arquivos para um outro disco nesse próprio servidor. Porém, essa ferramenta de backup em específico possui um recurso muito interessante, em que eu consigo criar uma cópia para um ambiente em nuvem. E é exatamente isso que eu estou configurando aqui agora. O meu provedor de backup criou um usuário aqui para minha empresa, chamado, por exemplo, Tenant1, e alocou, por exemplo, 2 teras de armazenamento para mim. Ou seja, eu consigo replicar até 2 teras de armazenamento local, do meu backup local, para esse provedor em nuvem. E eu consigo também definir uma política de retenção diferente. Por exemplo, se eu já tenho 7 cópias locais, na nuvem eu quero garantir apenas 3. Para não precisar contratar uma grande quantidade de armazenamento. Ou a inversa é verdadeira. Às vezes, dentro de casa, você possui pouco espaço, você está fazendo, por exemplo, apenas 3 cópias locais. Na nuvem eu quero ter 30 dias de backup. Você consegue configurar isso aqui também. Feito isso, ele pergunta como que esses dados vão ser replicados para a nuvem, se vai ser de forma direta ou através de algum acelerador de WAN. Então, caso a sua solução de backup possibilite isso, você consegue otimizar esse tráfego de dados, ou, por exemplo, às vezes o link da sua empresa de internet não é tão bom. Então, o acelerador de WAN vem para tentar mitigar eventuais oscilações, eventuais perdas de pacote que esse link pode proporcionar. Neste caso aqui, eu vou fazer uma cópia direta. Schedule, eu consigo pontuar de quanto tempo não, eu consigo pontuar quando que o backup poderá ser replicado para a nuvem. Por exemplo, às vezes você não quer que isso seja executado durante o dia na sua janela de trabalho, porque vai onerar muito o meu link de dados, isso vai impactar a minha operação. Não tem problema, eu consigo apontar aqui, por exemplo, quais dias que eu vou executar e horários que eu vou executar a minha janela de backup.
Nesse caso aqui, eu vou deixar configurado para ser executado de forma contínua. Ou seja, sempre que surgir um novo ponto de restauração, ele já vai copiar isso para a nuvem imediatamente. Estou aqui em Apply. Assim como na hora de criar o job de backup, ele mostra para a gente um resumo de como que vai funcionar essa questão da cópia. Eu vou clicar aqui em Finish. Maravilha, a gente já observa que o nosso job de backup copy já foi criado, já está presente aqui. O que nós fizemos até então? Criamos um job de backup, ou seja, vai pegar os servidores que eu pontuei, vai criar uma cópia local. Além dessa cópia local, eu vou replicar esse backup para a nuvem. Ao competir, pessoal, a criação do job de backup de aplicação já demonstrei. Com esses passos aqui que eu segui, a gente está seguindo aquela boa prática do 3-2-1. A gente vai ter pelo menos 3 cópias de segurança, salva em pelo menos 2 mídias físicas locais, com pelo menos uma réplica para a nuvem. Agora, vamos tentar restaurar um arquivo? Eu estrategicamente já fiz backup, por exemplo, de um outro servidor chamado fs.binariowiki.com. E nesse servidor, para exemplificar, aqui eu tenho uma máquina executando Windows 10. Nessa máquina aqui, eu tenho um compartilhamento de rede que eu nomeei como diretoria, por exemplo. Dentro do compartilhamento de rede diretoria, tem uma pasta chamada teste. Dentro dessa pasta teste tem um arquivo de texto, também nomeado como teste. Abrindo esse arquivo, nós observamos aqui que tem uma determinada informação, nesse caso aqui data e hora, que suponhamos que é uma data e hora imprescindível para o negócio, ou seja, não poderia ser apagado de forma alguma. Contudo, por engano, o diretor, uma secretária que teria acesso a esse diretório, veio aqui e apagou o arquivo. Esse arquivo já não existe mais aqui nesse compartilhamento. Os demais colaboradores vieram aqui novamente, acessaram esse compartilhamento e observaram que esse arquivo não existe mais. E pensa, tá, e agora? A gente não pode perder esse arquivo de forma alguma. Como que eu faço para restaurar? Ele vai entrar em contato com o time de TI. O time de TI vai acessar a ferramenta de backup. Dentro da ferramenta de backup aqui eu tenho todos os jobs de backup dos nossos servidores. Aí eu tenho um backup de SQL aqui, backup de servidor de arquivos, backup de controlador de domínio. Nesse caso, a gente sabe que essa informação está armazenada nesse servidor, fs.binariowiki.com. Como que eu restauro um dado nessa ferramenta em específica, e muito provavelmente na ferramenta que você utiliza na sua empresa, o processo é muito semelhante a esse. A gente vai clicar com o botão direito em cima do servidor. Eu poderia restaurar a máquina inteira, restaurar apenas um volume. Eu poderia, por exemplo, exportar o volume para ser importado em uma solução de virtualização posteriormente. Eu poderia restaurar esse backup para o EC2, para o Azure, enfim. Nesse caso em específico, a gente quer restaurar apenas os arquivos desse servidor. Então eu venho aqui em Restore Guest Files, Microsoft Windows. A ferramenta de backup vai listar para mim todos os pontos de restauração que existem para esse servidor. Nesse caso em específico, eu quero copiar o arquivo mais recente possível, mas se eu quisesse restaurar um backup de 5 dias atrás, eu conseguiria também, sem problema algum. Clicar aqui em Next. Poderia inserir uma observação que compete a documentação. Inserir o número do ticket que solicitou a restore desse arquivo, entre outras informações relevantes. Vou clicar aqui no Next e Browse. O que está acontecendo agora aqui no background da ferramenta? Esse backup é aquele backup incremental que eu havia pontuado, ou seja, nesse exato momento, a ferramenta de backup está concatenando o backup full com esses backups incrementais. Como esse é um servidor muito pequeno, apenas para propósitos de teste, ele fez isso muito rápido. Mas se você tiver um ambiente de produção muito grande, talvez isso demore. Então, adotar uma outra estratégia de backup, um outro tipo de backup, melhor dizendo, pode ser mais adequado para suas necessidades. Maravilha, já abriu aqui para mim? Aqui eu tenho toda a estrutura de pastas do servidor. Nesse caso específico, eu sei que aquele compartilhamento está dentro da pasta File Server. Aqui eu tenho todos os departamentos, né, que são compartilhados. Eu vou abrir aqui a pasta diretoria. Dentro dela tem aquela pasta teste que eu demonstrei para vocês. Olha que interessante, o arquivo teste.txt está aqui dentro. Eu quero ter certeza, antes de restaurar esse arquivo para o ponto original, se é esse mesmo, basta dar 2 cliques aqui em cima dele,
Olha que interessante, a própria ferramenta de backup já te traz uma visualização do que está acontecendo, do arquivo. Você pode até copiar, tirar um print screen, enviar para o seu usuário de Salesforce Restore. Esse arquivo aqui mesmo? É esse arquivo? Beleza. Clico com o botão direito em cima do arquivo, dou um restore, eu quero overwrite. Para mim, eu posso sobrescrever, ou ele ia manter os dois arquivos, né? O arquivo que está lá atualmente e o arquivo restaurado. Nesse caso, eu vou usar o overwrite. O que ele está fazendo agora? Ele está se conectando ao nosso servidor de arquivos e pegando apenas este arquivo que a gente precisa restaurar e colocando ele de volta no lugar em que ele não deveria ter saído. Esse processo demora alguns instantes. Enquanto isso, pessoal, se você ainda não foi lá no nosso stand, vai lá dar uma olhada, se cadastra para participar do nosso sorteio, que é um brinde mais sensacional do que o outro aqui que a gente está sorteando hoje. Vamos ver se vai dar certo. Maravilha, olha que legal. Ele fala aqui, ó, levou 1 segundo para transferir 17 bytes de arquivos. Um único arquivo fez o listado restore com sucesso, a gente não teve nenhum erro. Vamos voltar lá? Olha que legal. Aqui na nossa workstation, o arquivo restaurado já está aqui. Eu abro ele, os dados estão aqui. Olha que coisa interessante, pessoal. E vamos voltar para a nossa apresentação. Aqui. O que a gente fez? Nós acessamos a ferramenta de backup, nós criamos o job de backup, nós criamos um job de replicação desse backup para a nuvem, nós acessamos também a ferramenta de backup novamente, escolhemos qual máquina que tem o arquivo que a gente precisava restaurar e executamos o processo de restauração. O que eu queria chamar a atenção de vocês aqui agora? Vocês observam que em poucos passos os seus dados estão protegidos? E, se necessário, em outros poucos passos os seus dados estão restaurados? Aí, o que é muito importante a gente observar de tudo isso? Se você tiver uma política de backup bem desenhada, e logo você vai possuir uma ferramenta de backup, um backup executado de forma totalmente aderente e alinhada com as necessidades do seu negócio. Com isso, caso você tenha algum tipo de desastre, assim como eu pontuei no primeiro, no segundo slide, você vai ter toda a tranquilidade, você vai ter toda a segurança de saber que você está resguardado, o seu ambiente, suas informações estão aptas a serem restauradas a qualquer momento. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder com frequência o que poderíamos ganhar por simples medo de arriscar. Essa belíssima frase de William Shakespeare eu utilizo aqui nessa tarde justamente para instigá-los ao enviar suas perguntas, entre outras coisas. Já estou sabendo aqui que tem uma pergunta aqui no meu WhatsApp. Vamos ver qual é que é. Se você ainda não enviou sua pergunta, pode mandar. Vou ficar muito feliz em tentar respondê-la. E vamos que vamos. Eduardo, quando você diz que é necessário manter uma cópia de backup fora da estrutura, no caso de uma empresa que já opera em cloud computing, como fica? Cara, que pergunta sensacional. A sua empresa já opera em cloud computing, ou seja, ela já está mais alinhada com as melhores práticas do mercado. Ou seja, eu não sei qual você, nosso cliente, já teve a oportunidade de conhecer o nosso data center, mas saiba que converse com o time comercial, que claro, agora que cenário de pandemia é um pouco complicado, mas passando tudo isso, caso você deseje, você tenha a oportunidade de visitar o nosso data center e verificar toda essa questão de redundância, toda a estrutura. Ou seja, essa enorme preocupação você já não precisa ter. Porém, o seu ambiente em nuvem é um ambiente em produção que, sim, por mais que tenha toda essa redundância, por mais que você tenha uma preocupação particularmente íntima com o hardware, isso pode acontecer. Pode, por exemplo, sei lá, ter algum incêndio, inundação. Ou seja, por mais que você já esteja executando o seu software em um ambiente extremamente confiável, isso não é garantia que percalços, que imprevistos não possam acontecer. Que um próprio analista seu execute de forma acidental algum delete semware, né, o famoso delete semware, então ele vai apagar toda a sua base de dados ou remove arquivos não desejados do seu servidor. Então, por mais que você já rogue sua aplicação no ambiente em cloud, é muito interessante que você tenha, assim, um backup off-site para uma outra zona da sua nuvem. Por exemplo, se a sua infraestrutura
Se o seu ambiente de produção roda, por exemplo, na zona A dessa cloud, é interessante que esse backup seja replicado para uma zona B. Por quê? Dentro de um ambiente de computação em nuvem, as zonas, cada zona trabalha de forma totalmente independente. Ou seja, a console de administração da zona A é diferente da zona B. Os servidores físicos da zona A são diferentes da zona B. O link de internet da A é diferente da B. A alimentação elétrica da A é diferente da B, de tal forma que, caso ocorra algum incêndio naquela zona em específico, ou se algum dado for perdido ali dentro, seus dados estão seguros em um ambiente totalmente à parte, totalmente diferente. Beleza? Então, espero ter conseguido atender e responder a sua dúvida. Já chegou mais uma aqui. Pergunta 2. Qual a melhor ferramenta de backup ou solução para um volume de 50 teras ou mais? Com pouca necessidade de acessos, os NAS são seguros? Vamos lá. Atualmente, pessoal, 50 teras de backup, anteriormente, poderia até ser muita coisa. Porém, hoje em dia, eu tenho trabalhado com alguns clientes assim que ultrapassa isso de forma muito rápida, de forma muito fácil. E sim, o NAS, ele tende a ser seguro se for um NAS corporativo, né? Se for aquele storagezinho que você adquire, que é voltado, como posso dizer, para um uso mais particular, não necessariamente o uso corporativo, você pode ter algum tipo de problema. Então, a melhor solução de backup para um ambiente com volume de 50 teras é justamente uma solução que garanta que todos esses 50 teras vão ser copiados e armazenados com segurança, que o seu RPO e RTO não vai ser estourado, ou seja, ele vai ser respeitado, e que garanta a continuidade do seu negócio. Então, existem diversas ferramentas de backup no mercado. Eu poderia pontuar, para esse ambiente a solução A é melhor, para esse ambiente a solução B é melhor. Mas é muito importante sentar com o seu time. Ou melhor, caso você deseje entrar em contato com o nosso time comercial, eu me coloco à disposição, e todos os nossos especialistas, para te ajudar a tomar essa decisão. Agora, de forma arbitrária, é muito complicado para mim, que ainda não conheço esse ambiente, pontuar, adquire essa solução que ela vai resolver o seu problema. Beleza? Maravilha. Galera, meu e-mail está aí na tela, edumiranda@binario.cloud. Se após o término da apresentação aparecer alguma dúvida, aparecer algum questionamento, me envie e-mail, me envie uma mensagem, que eu vou ficar muito feliz em responder, entrar em contato contigo e acabar sanando essa dúvida. Beleza? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da apresentação. Precisando de qualquer coisa, não sou eu, mas toda a nossa equipe Binário Cloud está à disposição de vocês.